a fera faz. Mesmo que os dados não estejam ordenados, o Excel ordena antes de calcular a mediana. Ele não vai errar, tá, bicho? Ele não vai chegar aqui para você e dizer, peraí, a mediana é o valor do meio. Qual é o valor do meio? 20. Ele não vai fazer isso. Tá certo? Primeiro ele ordena os dados. Beleza? Tranquilos? Ok. Depois, um exemplinho aqui com o número de observações par. Número de observações par, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dois valores centrais e calcular a média. E vai dar como resultado uma mediana de 25, não é isso? Então, quando o número de observações é par, a mediana é o quê? A média aritmética entre os dois termos centrais. Então tá lá, a mediana é igual a 25. Como o número de observações é par, a mediana é igual à média aritmética entre os dois termos centrais. Tranquilidade, né? Nenhum problema, tá certo? Né? Os dois termos centrais são esses aqui, 20 e 30. Média aritmética entre 20 e 30 é 25. Somos 2 e divide pela quantidade. Nenhum problema, beleza? Vamos em frente, será que tem mais exemplo aqui? Vamos lá, algumas funções. Modo, o que é o modo? Modo é a moda. O que é a moda? Moda é o mesmo conceito que a gente tem de moda. O que está na moda? Qual vai ser a cor do verão? Né? Ou qual foi a cor do inverno? Já que o inverno já passou, a gente está no meio do verão. A cor do inverno é a cor que foi mais usada. Qual é a cor do verão? É a cor que for mais usada. Então, moda é a mesma coisa. É o valor que ocorre com maior frequência. Isso é moda. Tá certo? Exemplo, A1 é 1, A2 é 2, A3 é 2, A4 é 4. Qual o valor que mais se repetiu aqui, que ocorreu com mais frequência, já está marcado em vermelho, é o valor 2. Então, o modo de A1 até A4, ou seja, a moda dessa região aqui é 2. Foi o valor que mais se repetiu. Ok? Tranquilos? Esse exemplo aqui, A1 é 1, A2 é 2, A3 é 3, A4 é 4. Aí eu peço para calcular a moda dessa região aqui. O que é que ele vai me dizer? Not defined, não definido. Por quê, bicho? Me diz o seguinte, alguém se destaca aqui? Alguém se destaca? Não. Todos têm a mesma frequência. O conjunto de dados acima é amodal, ou seja, o conjunto de dados acima não tem moda. Porque ninguém se destacou. A mesma coisa seria se você pedisse para calcular a moda desse conjunto de dados. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Esse conjunto de dados também é amodal. Nenhum valor se destacou. Todos eles têm a mesma frequência. Agora, se você metesse um outro 4 aqui, aí beleza. Aí a moda seria 4. Beleza? Então o Excel também, obviamente, não iria errar. Então a moda ou modo, a função modo, que é a moda, entre A1 e A4 jogo da velha ND significa não definido. Mais um símbolozinho de erro que a gente vai ter lá no final da aula, todos os símbolos de erros, ou as indicações de erros mais importantes. Vamos lá. Bom, fatorial de num retorna o quê? O fatorial do que está ali, de número. Então, fatorial retorna o fatorial de num, né? Do númerozinho que está aqui. Não esquece, aqui pode ser... você pode escrever assim, simplesmente, igual a fatorial, digamos, de 10, né? Fatorial de 10. Ou você pode escrever igual a fatorial do valor que está numa determinada célula, né? Igual a fatorial, tá certo? Digamos, de A10. Ou de A1, por exemplo. Tranquilos? Ok. Bom, agora duas funções importantíssimas. Importantíssimas. Um é a conte C. Tá certo? Como é que funciona esta função? De uma maneira bem simples, bem singela, que é assim. Conte C, neste intervalo aqui, ocorrer algum valor igual a este critério aqui. Ó. Igual a este critério. Então, todas as vezes que este critério ocorrer neste intervalo, conte. Então, conta o número de ocorrências
em intervalo que satisfazem a critério. Importantíssima essa função. Beleza? Olha só. Eu acho que tem um exemplo aqui. Exemplo tem. Conte C A1, ponto e vírgula, A4 maior do que 10. O que ele vai me dar como resultado? Quantos valores neste intervalo são maiores do que 10? Por que tem as aspas ali? Porque isso aqui tem um valor que é um caractere, na verdade, um valor não, um caractere que não é numérico. Que caractere é esse? Sinalzinho de maior. Por isso eu tenho que colocar entre aspas. Tá certo? Se fosse igual a 10, eu poderia escrever assim, ó. Igual a 10. Tem aspas porque eu estou usando o quê? Este caractere aqui. Agora, eu poderia também simplesmente escrever assim, ó. Igual. Aliás, nem precisaria escrever igual, bastaria colocar 10. Ele saberia que é igual a 10. Tá certo? A gente vai fazer outros exemplos aí, inclusive direto na planilha no Excel. Então, importantíssima essa função. Agora, esta fera. Esta fera, aqui é conte C. Só tem um intervalo e um critério. Aqui é conte C. Tem vários intervalos e vários critérios, beleza? Conta o número de ocorrências que satisfazem simultaneamente em cada intervalo, olha só, simultaneamente em cada intervalo, o seu respectivo critério. Como é que é isso? É assim, ó. Conte C. Primeiro intervalo, de A1 até A10. Beleza. Qual é o critério? Ser maior do que 10. Ele vai contar lá. Mas espera aí, é só aí? Não, espera aí. Tem um segundo intervalo também. Qual é? De B1 até B10. Ah, tá. E lá tem que ser o quê? Menor do que 20. Ah, beleza. Então, não é só A1 até A10 ser maior do que 10, não. A1 até A10 tem que ser maior do que 10 e B1 até B10 tem que ser menor do que 20. Beleza? Beleza. Vamos lá. Fiz um exemplo para vocês, tá certo, gente? Ok? Está aqui o Excel. Está aqui A1 até A10, tá? A1 até A10. Está aqui B1 até B10. Coloquei esses números aqui. E aqui, eu fiz exemplos do conte C e do conte C. Vamos lá, o conte C primeiro. Vou começar com esse carinha aqui. Olha só. Este resultado aqui vem desta fórmula. Que fórmula é essa? Eu falei assim para o Excel. Excel, conte C de A1 até A10 todas as vezes que ocorrer algum valor maior do que 10. Ou seja, eu quero saber a quantidade de valores neste intervalo, que são maiores do que 10, ou seja, que satisfazem esse critério. Aí ele vem aqui, foi contar. O 11 é maior que, né, de A1 até A10, né? O 11, o 21, o 31, o 41 e o 51. 1, 2, 3, 4, 5. O Excel não erra. Beleza. Aí eu cheguei para ele e falei assim, bicho, conte C de A1 até A10 foi igual a 4. Ah, agora eu quero saber quantos neste intervalo são iguais a 4. Aí ele veio aqui e falou, bicho, só um cara é igual a 4. Está aqui, ó. Outra maneira que eu poderia, até mostrei para vocês, outra maneira que eu poderia fazer isso é assim, ó. Conte C de A1 igual a 10, ponto e vírgula 4. Como é um valor numérico, eu não preciso colocar igual, aspas igual a 4 aspas. Posso colocar o 4 direto. Que maravilha, também funcionou, é a mesma coisa, né? E fiz aqui uma outra maneira ainda. Conte C de A1 até A10 foi igual a A4. Quem é A4, hein? A4, quem é? É o próprio 4. Então, são variantes que eu posso usar. Então, fiz questão de mostrar para vocês aqui todas as variantes do conte C. Beleza, agora eu quero ver o conte CES. Está aqui, ó. Está aqui a fórmula. E está aqui, eu copiei e colei aqui para vocês. Aqui eu mandei exibir as fórmulas, né?
Copiei e depois colei. A fórmula que está ali é a seguinte, ó. Conte Cs. Eu tenho 2 intervalos e para cada um deles eu tenho um critério. Então vamos lá. Qual é o primeiro critério? O primeiro critério eu vou marcar de amarelo aqui, ó. É assim. Qual é o primeiro intervalo? De A1 até A10. Beleza. De A1 até A10, tem que ser maior do que 10. Beleza. Eu vou marcar os carinhas que satisfazem isso, tá? Vou marcar. Vou apagar aqui, vou marcar os valores que satisfazem o primeiro critério. De A1 até A10, quais são os valores maiores do que 10? Eu marquei ali de amarelo. Quais são? 11, 21, 31, 41, 51. São esses carinhas. Mas é só isso? Não, peraí. Eu quero os caras que, além de serem maiores do que 10, sejam, aí eu vou marcar de azul. Eu quero os caras que, além de A1 até A10 serem maiores do que 10, eu quero que lá em B1 eles sejam menores do que 20. Então eu vou marcar os caras que satisfazem esse critério aqui. De B1 até B10, menores do que 20. Então de B1 até B10, menores do que 20. Esse é menor do que 20, esse é menor do que 20, esse é menor do que 20 e esse é menor do que 20. Então eu marquei os valores que satisfazem o primeiro critério, são aqueles de amarelinho ali, né? Esses carinhos aqui de amarelo, ó. Esse. E marquei os que satisfazem ao segundo critério. Esse. Eu quero os que satisfazem aos 2 critérios simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Quem são? São esses caras aqui, gente. Muito legal isso, né? Muito legal. São esses carinhas aqui. Satisfazem aos 2 critérios ao mesmo tempo. O 11 satisfaz ao primeiro critério. Ele é maior do que 10. Tá certo? Ele é maior do que 10. Né? Esse carinha aqui, ó, é maior do que 10. Acontece que este carinha aqui, cadê, ó? Vamos lá, ó. Esse carinha aqui, que é o 26, tá certo? Não é menor do que 20. Então, os que satisfazem ao mesmo tempo os 2 critérios são o 21 e o 7, o 31 e o 8, o 41 e o 9, o 51 e o 10. São quantos? 4. Excelente esta função. Importantíssimo a gente saber esta função. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Vamos continuar. Algumas funções. Agora eu tenho um prazer assim inenarrável de convidá-los para aprender essas 2 funções. Soma-C e o soma-C. Vamos lá. Soma-C. Essa já existia no 2003. O que essa função faz? Eu coloquei